Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais um episódio em que comentaremos sobre Alien Terra. Sexto episódio, A Mosca. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Review de Alien Terra toda semana aqui no canal. Episódio 6, A Mosca. Semana passada a gente comentou sobre o episódio da Imaginou, foi mostrado pra gente como é que o incidente da Imaginou aconteceu. Foi um episódio bem legal, é muito bacana estar dentro de uma nave em Alien novamente. E essa semana a gente volta pro laboratório para a gente ver o que está acontecendo com os outros personagens que a gente tem tanto discutido. No episódio dessa semana, eu entendi que foi uma grande preparação para os dois últimos serem uma grande carnificina, mas ao mesmo tempo eu não espero que seja, e vocês vão entender por quê. Brunão, qual que foi sua impressão sobre o episódio dessa semana? Sim, ele é uma introdução às intrigas e desentendimentos, seja da Prodigy com a Yutani, como também das crianças com o Peter. A gente vai ver neste episódio algumas intrigas e alguns dilemas começarem a se desentrelaçar, né? Seja no caso da Wendy, né? Que ela mesmo não vai querer mais ser chamada assim. Como a gente vai ver também a Nibs, que estava com a questão de se sentir grávida e uma descompensação emocional, né? Como também do Slight, que vai estar lidando com a ameaça que o Morrow fez perante a família dele. O que você achou dessa introdução, JC? Eu gostei bastante. Alien Terra não tem um episódio que seja ruim. O meu problema não é esse. O problema é que, mesmo para uma série de Alien, tá muito devagar. Mas, assim, eu ignorei essas críticas nos primeiros episódios da série, porque, afinal de contas, é uma série de Alien e tava nos primeiros episódios. E nos primeiros episódios, para mim, era justificável eles pisarem no freio, eles estabelecerem personagens, eles criarem condições para as coisas darem errado. Cara, a gente já tá no sexto episódio. Já tá no episódio 6. E as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Mesmo que aconteceu, que foi lá da Imaginou, é um flashback. Então, assim, no laboratório as coisas não acontecem. E aí eu já tô começando um pouco a ficar um pouco cansado, sabe? A série em si, ela se torna um pouco cansada. No episódio dessa semana, a gente vai aprender que esses personagens, eles. A gente vai a gente vai enxergar que o ato de você transformar crianças no corpo de adulto, deixar crianças num corpo adulto, não muda o fato de que eles são crianças. E a gente tinha comentado muito sobre isso nos 3, 4 primeiros episódios. A gente comentou muito sobre isso. Como um desses episódios, o 4, ele foi sobre bonecas quebradas. Esse episódio, ele deixa muito claro que eles são crianças. Independente de você achar que é um robô interpretando o pensamento de uma criança, que é uma criança na mente de um robô, eles são crianças. O personagem do Turtles, eu tenho certeza que muita gente vai criticar ele e chamar ele de idiota pelo que ele fez. Mas ele é uma criança, cara. Não existe argumentação mais sólida para defender o Turtles do que ele ser uma criança. Ele tá tentando impressionar uma figura paterna, que é o líder dele. Que é o No Kirsch. episódio, que é o Kirsch. Ele tá tentando impressionar o Kirsch. O Kirsch fala: você precisa de ajuda? Ele fala: não, eu consigo. Ele quer impressionar o Kirsch, ele quer ser um cientista. Ele escolheu o nome dele. Ele não vai chamar ajuda, porque ele quer ser reconhecido. E eu achei
no contexto geral, que esse episódio ele é o degrau final para a insanidade que vai acontecer, mas eu nem acho que talvez seja tanta insanidade assim, porque o trailer do próximo episódio já mostrou que vai ter mais conversa, mais andamento em mato, e a série tá se arrastando. Pô, será que a série vai deixar toda a loucura pro último episódio? Oh, ia ser um pouco broxante, de verdade, ia ser um pouco chato. Um episódio só pra mostrar todo o massacre, toda uma carne. Acho bem esquisito. Brunão, você gostou do episódio? Eu confesso que foi o meu episódio menos favorito até aqui. Então, eu gostei sim, JC, do que eu tenho assistido desde o primeiro até aqui, né? O último episódio eu achei que foi um dos melhores que a gente viu, né? Que ele mostra como foi o que ocorreu na Maginot. Mas a gente tá acostumado com o ritmo que a gente vê do cinema. Eu acho que isso interfere um pouco. Quando a gente vê os filmes, a gente tem 120 minutos, 2 horas, para acontecer a história inteira. Aqui a gente tem quase 10, né? Já foram 6 horas de história. Então, do seriado pro cinema dá uma diferença sim, mas concordo com você que eles estão esticando muito, ao invés de ter ação. A gente tá vendo muito xenomorfo e aliens presos, muita conversa, né, de análise pessoal, e eu acho que combina com o que você fez na postagem do grupo do Facebook, que a Sigourney Weaver comentou da série. Essa série, ela não é sobre o alien em si, ela é sobre as pessoas no futuro, né, realmente. Então é outro sabor, é outra inspiração, né, mas acho que daqui pra frente eu espero que nos 2 próximos a ação venha, mais tiros, bombas, sangue ácido. É o que eu espero, porque tá devagar, sim. Acho que o próximo episódio vai ter disso. O trailer do próximo episódio já saiu. E no trailer do próximo episódio já mostra que a Wendy e o irmão dela vão procurar o próximo xenomorfo que nascer no mato. Provavelmente o irmão dela vai meter bala no xenomorfo e ela vai ficar pau da vida. Nesse episódio a gente já começou a ver a disrupção dela com essas pessoas. Isso é uma coisa que eu quero comentar. Mas eu não acho que vai ser assim. Eu acho que a ação violenta mesmo vai ficar pro último episódio só. Vamos falar então um pouco sobre os principais arcos de personagens que teve nesse episódio. Acho que o principal, o mais impactante, foi o do Turtles, que aparentemente ele é a causa da maluquice que vai acontecer nos próximos, porque a única missão dele era alimentar os espécimes quando o Kurt estivesse fora. Só que ele desconhece a própria força e ele acaba fazendo besteira e ele acaba morrendo dentro da cela das moscas. O nome desse episódio é The Fly, a mosca. E era um alienígena que a gente tinha menos visto. E ele gosta de ácido. Interessante mencionar, porque lá nos primeiros episódios a gente tinha levantado a teoria de que talvez esses alienígenas no geral não fossem assim, que talvez lá na Imaginot tivessem sido feitas uma engenharia genética com eles para eles ficarem mais xenomorfizados. Interessante a gente pensar nisso, porque a maior parte desses alienígenas que apareceram, eles têm um quê de xenomorfo. O único que talvez seja um pouco mais diferente seja o Octoceros, mas mesmo assim ele ainda me passa uma vibe meio facehugger, sabe? Com tentáculos. E agora a gente tem a mosca que gospe ácido, a gente tem os carrapatos que botam ovos e crescem dentro do corpo também, se você ingerir a água. Ou seja, todos eles têm um quê meio xenomórfico. Alguns lembram até o líquido preto que vinha lá de Prometheus e Cloverfield. Os engenheiros. Então, eu fiquei pensando se talvez a gente não esteja observando desse ponto de vista, mas eu confesso que eu fiquei com dó do Turtles. Eu fiquei com dó dele porque era um personagem que eu não gostava tanto, mas, cara, é uma criança, né? Eu acho que ele nem entendeu o que aconteceu com ele. Ele porta quebrou, né? Eu achei assim... Ou falando aqui com você, realmente, eu reconheço que ele é inocente ainda. Ele não tem experiência para identificar o risco direito, né? E então, assim, quando a porta quebra, eu pensei, não, ele não vai abrir a porta. Ele abriu a porta. Aí na hora que eu vi essa cena, eu falei, mano, vai morrer, cara, vai morrer. Eu não sei, assim, por ele ser um híbrido, dá pra reativar ele? Não sei se isso vai acontecer, porque ele ficou bem danificado, né? Os insetos, as moscas ali dissolveram ele bastante, né? Mas o que acontece após essa cena, né, que a gente vê o
o Slight ele colocar o cientista lá dentro, eu achei, poxa, mano, é uma sequência de erros. Uma sequência de erros. Um erro na segurança gerou um erro de risco e aí o facehugger se aproveitou. Então, assim, como é importante a segurança, né? E aqui parece que o Kirsch, ele queria isso. Eu não entendi ainda qual o objetivo final do Kirsch, porque ele sabe de tudo que está acontecendo e o boy cavaleiro ainda pergunta para ele no avião se tá tudo bem. Ele fala afirmativo. Ele tá fazendo o que o Cavaleiro mandou ele fazer no primeiro episódio. O Cavaleiro olha no rosto dele e fala: você não é mais inteligente do que eu, vai faça o trabalho. Ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá experimentando. Ele tá experimentando. Entrando no arco do Cavalier, com todo respeito, ele é um idiota. E assim, ele não é um idiota sábio, ele é um idiota. Ele é um idiota mesmo. Ele tá sendo passado para trás. Ele está sendo passado para trás. Ele acha que ele está ganhando muitas vantagens sobre a Yutani, ele está sendo passado para trás. O Kirsch está passando ele para trás completamente. O Kirsch sabe de tudo que tem de errado. O Kirsch sabe que tem de errado com o Slight. O Kirsch sabe agora o que tem de errado com o cientista que foi impregnado com o facehugger. Ele sabe que o Slight tá levando o cientista pro alojamento. O trailer do próximo episódio, que já deve ter saído à altura que a gente lançou esse vídeo, mostra o Slight mostrando pro amigo dele o corpo do cientista impregnado com o facehugger. Então, assim, o Kirsch tá passando ele para trás completamente. O que é uma coisa interessante, a gente já comentou em outros vídeos da série de Alien aqui, que como o Kirsch me lembra muito o David de Prometheus, sabe? É uma semelhança muito grande sobre ser esse androide autônomo. Ele me lembra muito o Roy Batty também, na medida que ele é esse personagem que ele foi criado por um objetivo e ele está indo atrás desse objetivo até o final. O Roy Batty foi criado como um soldado, um replicante soldado. Então, se ele é um replicante soldado, ele vai fazer o que ele foi criado para fazer, ele vai matar. O Kirsch, ele é um robô, um androide cientista. Então ele vai levar a experiência até o limite. Até o limite. O que é a mesma coisa que o David fez. A missão do David, no começo de Prometheus, a gente descobre que a missão do David, junto com o Sr. Weyland, era descobrir os criadores da humanidade. O David fez exatamente o que o Weyland queria. Ele foi até o limite, sacrificando o próprio mestre para descobrir quem eram os criadores da humanidade. Então eu acho que o Kirsch está caminhando muito nesse sentido. Ele recebeu uma ordem, e a ordem é suprema. Ele vai experimentar, ele vai ver até onde é o limite dessas crianças. Eu não sei se ele vai matar o Cavalier, eu acho que não. Eu não sei se ele vai deixar o Cavalier morrer no final, eu acho que não. Ia ser um belo plot se o Cavalier não morresse no final, mas eu acho que não. Acho que o Cavalier vai morrer, eu acho que ele não vai ficar vivo até o final dessa temporada. Mas eu acho o Kirsch o personagem mais interessante daqui. E você, Brunão, qual a sua opinião? Então, falando do Kirsch, eu tenho aqui uma teoria, tá? Eu posso estar errado, tudo bem. Tem uma cena em que o Morrow fala para Yutani, logo após o litígio entre a Prodigy e a Yutani, que aquela cena mostrou como é a falta de respeito, de postura que o Cavalier tem, que ele fica com os pés descalços em cima da mesa, na frente do mediador com a Yutani, né? E aí ele fala que ele não tá nem aí pro dinheiro, né? Que ele quer as coisas, porque matou as pessoas da cidade dele, o prédio dele, tudo. E aí fica claro que a Yutani quer muito, né, as coisas de volta, e ela vai dobrando o valor da indenização. Mas após essa cena, a gente tem o Morrow encontrando o Kirsch. E ele fala, você é obsoleto. E segundos antes, o Morrow fala para Yutani o seguinte: a gente tem um infiltrado, ele é só um aprendiz. Talvez dê certo de eu ter um xenomorfo hoje, ou não. Ela fica irritada. E aí já cai para a cena do Morrow com o Kirsch. Eu fiquei pensando comigo, se não é o Kirsch o verdadeiro infiltrado. Isso é uma teoria minha. Porque assim, o Slight, ele é muito verde para ser um infiltrado. Já o Kirsch tá lá há muito tempo.
E assim, ele é a única o único androide que ninguém iria suspeitar de nada. Porque ele que controla o experimento. Então, se ficar provado que o Curse tá lá pela Yutani e não pela Prodigy, eu vou falar, nossa, esse cara é realmente um passo à frente. Ia ser genial isso pra mim. E o Slight, na verdade, ele é só vítima, ele não é um infiltrado. E o que eu acho que combina mais. Porque o Curse, ele é um androide da Prodigy. Mas se ele foi cooptado pela Yutani, ele ia ser um aprendiz e um infiltrado. Então, eu tenho essa tese. Não sei se ele vai matar mesmo o Cavalier, mas eu não duvidaria que para proteger o experimento, o Kirsch vá até os limites, independente de proteger o seu mestre ou não. Os outros personagens, a Nibis, ela tem a memória apagada, e eu não acho que essa memória apagada da Nibis vai demorar muito tempo para voltar. A própria doutora que cuida dela falou que isso é muito instável, eles podem apagar a memória dela, mas eles não sabem qual que vai ser o resultado disso. Então acho que no próximo episódio tem uma Nibis fora de controle. O que talvez seja impactante, mas a gente tem só que esperar. Depois da Nibis, quem mais recebe atenção é o Andy, que eu achei uma evolução muito rápida de personagem, sabe? Do nada, ela descobre que a Nibis está com a mente, teve a mente apagada, e aí ela já se revolta. Não comprei muito, de verdade. Eu achei que essa evolução da Wendy fosse ser mais gradual, ou que ela ia voltar contra o irmão dela, mas não, assim, do nada. Ah, a Nibis perdeu a memória, vocês apagaram. Cara, ela já sabia que ela estava no laboratório, ela já sabia que eles eram robôs, tudo bem, ela era uma criança, mas ela tinha plena ciência do que eles eram. Então, assim, não sei, esse foi um plot que eu não comprei muito. Eu achei que isso foi um pouco mais enrolado. Esses foram os plots que tiveram mais destaque. Bruno, alguma coisa sobre a Wendy, sobre a Nibis? Sim, sobre a Wendy eu tenho o seguinte. Começa o episódio mostrando ela comunicando com o Xenomorfo, mas depois deixa o assunto morto. É um dos elementos mais interessantes dos 2 últimos episódios, é a habilidade dela compreender o Xenomorfo de alguma forma. E eu acho que eles poderiam ter explorado isso mais, se é para ser um episódio introdutório da ação, nesse episódio, mas isso não ocorreu, não foi jogado nenhum elemento. Já sobre a Nibs, ficou ali claro quais as verdadeiras escolhas definidas dos seus criadores, que são os cientistas, o casal de cientistas. O marido, ele é demitido, porque ele se recusa a apagar a memória da Nibs, e a esposa dele, ela fica no controle do projeto, né? E justamente o fato dele ser demitido é o que vai propiciar ele virar a vítima, né? Agora, além desta questão, é o irmão da Marcy, da Wendy. Ele tem a cena em que ele vê o cientista empacotando as coisas dele, e ali eu achei genial a atitude dele de querer dar informação para ele do código para eles escapar. Eu falei, não, o cara ali foi agente secreto, porque ele vira de costas pra câmera, e aí ele finge que tá mostrando uma coisa pra ele, quando na verdade ele digita outra lá, que é o código do bot pra eles fugir da ilha. E os amigos, que eram amigos e colegas do Hermit, né, que é o irmão dela, eles percebem que ele tá tentando encontrar informações. Para o que você tá planejando, para de perguntar sobre barco, distância. A gente tá bem aqui, ou seja, não atrapalha, né? A gente tá sendo pago. Então é uma situação em que a gente vai ver provavelmente o conflito de quem não quer entrar em conflito. Eu já falei nos primeiros episódios, eu acho que ele é um personagem muito inteligente. Eu acho que ele é uma quebra de expectativa. Ele é um personagem que parece idiota, parece bobão, mas ele é muito Só inteligente. parece. Ele só parece, ele é sagaz pra caramba. Ele é um verdadeiro Ele calculou soldado. os passos, né? Ele é um verdadeiro soldado real, assim. Ele é soldado digno de Aliens do Resgate, de saber as coisas que ele tá fazendo, de saber por onde ele anda, qual decisão que ele tem que tomar. Eu achei que ele ia morrer, mas agora minha opinião mudou. Eu não acho que ele vai morrer. Eu acho que ele pode ser um dos últimos que vai sobreviver aqui, ou ele vai morrer pra salvar a irmã dele de alguma forma. Mas, cara, eu gostei muito desse personagem.
Acho que a cena mais impactante que teve no episódio foi, de fato, a cena da mosca, sobre a cabra batendo a cabeça no vidro. Eu li em algum lugar que um dos produtores, o roteirista, falou que esse alienígena, ele, ao contrário de um xenomorfo, ele semeia o caos, sabe? Interessante. Eu achei interessante, combina. A cena dessa cabra batendo a cabeça no vidro, eu falei, nossa, que bicho desgraçado, mano. Que bicho Ela fez desgraçado. o tombar no chão, né, na hora. Exatamente, exatamente. Eu gostei. Essas foram as minhas principais opiniões sobre o episódio. Bruno, você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre? A cena da discussão da cientista com a Wendy, embora seja rápido esse elemento nela, eu percebi que a partir daquele momento a Wendy não vai mais ser tão obediente com a Prod e com o projeto deles em si. Ela vai querer começar a agir de forma independente. E assim, a cientista parece que ela, por mais que ela queira controlá-los, na verdade ela não tem controle de nada. Ela tá literalmente observando o que vai acontecer. Vamos ver o que acontece. E isso não é muito científico, da minha opinião. Entendeu? Você cria um elemento e você não tem controle dos próximos passos do seu experimento. Isso aí é perigosíssimo, né? Totalmente errado. É isso aí. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha se vocês gostaram desse episódio. Bruno, não quer se despedir dos nossos amigos? Galera, a gente se vê na semana que vem com mais um episódio de Alien em Terra. E olhem também as nossas outras playlists. O JC lançou aí um vídeo super interessante essa semana sobre os quadrinhos de Star Trek. Genial. O primeiro, lá da Gold Key de 1971. Vocês vão se surpreender com o que tem ali dentro. Meu, Me muito diverti horrores fazendo obrigado. esse vídeo. Uma ótima semana a todos vocês. Tchau, tchau. É isso, galera. Comenta, curta, compartilha. Até mais.